Fala galera, vamos acompanhar aqui as últimas informações e notícias do Vasco, né? O Vasco venceu o Corinthians hoje em São Januário por 2-0 e também tem a contratação do Felipe Coutinho, né? O Coutinho tá voltando para o Vasco, né? O jogador que foi revelado no Vasco foi cedo para a Europa e agora está de volta à equipe Cruz Maltina, né? O Vasco vivendo um momento bom no Campeonato Brasileiro, é o melhor momento do Vasco na temporada, né? Essa é a realidade, é o melhor momento do Vasco. O Vasco nesse momento chegou a 20 pontos e se distanciou bastante da zona de rebaixamento. Já são 8 pontos e agora, né, vamos aguardar para saber se o Pedrinho vai efetivar o Rafael Paiva como técnico, né, do Vasco, né, não como interino, porque assim, na minha opinião, vai ser muito ruim se o Vasco nesse momento trouxer outro treinador, porque assim, é muito mole pegar o Vasco nessa condição e trazer um treinador. Entendeu? O negócio é o cara chegar e voltar a estaca zero, né? Esse é o grande problema. Então vamos acompanhar aqui as últimas informações do jogo do Vasco e Corinthians. Ou seja, está fazendo tudo o que é preciso para aquilo que esse time pode almejar, que é uma temporada tranquila, porque você olha o elenco do Vasco e olha os demais elencos, a gente não pode perder de vista. Esse é um time para ficar na parte de baixo da tabela de classificação, Sim. de 10º para baixo. Só que o time tem mostrado um desempenho e aproveitado essa fase de Copa América, quando alguns times perderam jogadores, para subir na classificação e poder administrar essa situação bem até o final do ano. Então, eu acho que hoje foi mais uma atuação elogiável. Tira proveito dos vários defeitos do Corinthians, do momento do Corinthians, que lembra muito o que era o Vasco antes do seu atual treinador, que eu não sei se é interino, se é treinador, não sei exatamente. Oficialmente é interino. Então, interino, precisa oficializar se é técnico ou Mas não qual é. técnico do Brasil não é interino, né? Então, Pois é. Faz anunciar ou não, são todos uma iguais. participação, Hoje, por exemplo, caiu mais um. uma participação linda da torcida. Maravilhosa. Linda, a torcida barulhenta, o estádio com clima de futebol e um dia para comemorar do Vascaíno e o corintiano. Tem que esperar a janela de transferências, porque mesmo chegando o Ramon Dias, acho com esse elenco vai sofrer muito até o final do ano se não contratar. O presidente prometeu contratar, vamos esperar. Até o final do ano não, né? Contratar já, né? Não, vai sofrer muito até o final do ano tá. se não contratar. E vai Vamos sofrer esperar. bastante. Vai É sofrer isso. bastante, seja com qual técnico for, né? E vem o Ramon Dias, que fez um grande trabalho no Vasco ano passado, no sentido de recuperação daquele time para evitar o rebaixamento, né? E vai ter um desafio muito grande pela frente. Aliás, o desafio do Ramon é maior, menor ou igual ao do ano passado que ele teve no Vasco, hein, ô Bertozzi? Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite aos companheiros. Rafa, bem-vindo, sucesso. Obrigado, Prazer Léo. tê-lo aqui ao nosso lado também. Eu acho que é um desafio duro, especialmente porque a gente não sabe exatamente quantos reforços vão chegar, o nível dos reforços que vão isso. chegar. A gente já aprendeu que essa diretoria do Corinthians é muito boa em prometer e pouco em cumprir. Né? Lembra quando acabou a piada, né? Toda aquela história. Acabou a farra. Acabou a farra, e a gente viu como as coisas no Corinthians têm sido administradas dentro e fora de campo. Agora, ele tem história, ele tem estofo, não é que a situação que ele encontrou no Vasco também administrativa fosse a melhor do mundo, e é um cara que chegou, bateu no peito e assumiu que tinha um papel importante em organizar o time. E conhece o futebol brasileiro. Isso é importante também. E conhece essa disputa, né? O famoso Isso. Nova Barrar. É o que ele vai ter que... De novo, né? Essa deve ser, aliás, a primeira pergunta que eu vou fazer para É o que ele. ele vai ter que Exatamente. encarar de novo. Vai barrar ou não vai barrar? Então, talvez ele olhando para o Vasco, ele veja que é possível você tirar um time do fundo do poço até em pouco tempo, se você fizer um trabalho decente. Para mim, a permanência do Paiva não devia estar nem em discussão já. Aí. Porque, assim, o risco de atrapalhar o que está dando certo agora É gigante. não vale a pena ser corrido. Não vale a pena ser corrido, essa é a realidade. Os jogadores, como disse o professor Calçade, têm aderência ao trabalho. Né? Tem, não, mas tem. Tudo isso que o Rafa trouxe aqui no começo, sabe? A maneira que o time se organiza em campo, a doação. Então, poxa, você vê, e eu concordo quando ele fala, o Paulo Henrique não tem a mesma técnica do Piton. Mas olha o que esse garoto correu hoje, sabe? Vai, volta, ajuda, tem marcado melhor. Então, o time está melhor. E a notícia fora de campo do Coutinho, né? Que também anima o torcedor. Sim. A gente discutiu muito, como é que vai caber o Coutinho no time? Com a questão das lesões do Payet, talvez seja até interessante, não necessariamente você ter os dois juntos, mas ter um na medida que o outro possa jogar. Antes do Calçado falar, só, eu acho que seria muito ruim para o Vasco se houvesse constantemente a discussão se eles podem jogar juntos. Não, eu concordo. Muito ruim pro Vasco, tá? E até por questão de equilíbrio do time. Isso. Mas isso é uma coisa que faz bem para a autoestima. Você destacou, né, Birner, a presença do torcedor, e ela não tem faltado.
E se não fosse a paixão absoluta que tem o torcedor, assim, se o cara fosse... Mas no jogo contra o São Paulo, por exemplo, havia 5 mil. A torcida tinha quase largado, não é largado mão, mas a torcida não aguentava mais. Hoje é outro mundo. Mas ali havia uma campanha de público zero, havia uma questão para dar um recado, porque no geral, assim, nos últimos anos, o que o Vasco passou, sabe, eu sinto que uma pessoa um pouquinho mais racional tinha largado. É que a nossa relação com o futebol, ela não é racional. Exato. Então o torcedor tá aí, tá vendo o time melhorar, mas só para retomar meu pensamento, assim, se o Vasco conseguiu em tão pouco tempo pegar o abismo absoluto que foi a passagem de 4 jogos do Álvaro Pacheco e melhorar, acho que o Ramon Dias tem que focar nisso também, porque peça por peça, o elenco do Corinthians não é inferior, gente. É até melhor. Se a gente pegar individualmente, é melhor. Se fizer o cara a cara que o Calçade adora, vai dar Vasco, vai dar Corinthians. Faz o cara a cara, Calça. Não é? Eu acho melhor. Eu discordo de vocês. Eu acho que você olha pro Vasco, você tem mais... Você sente que dá para tirar mais do Vasco do que do Corinthians. Mas se a gente pegar peça por peça, não te parece que o Corinthians... Eu gosto mais do time titular do Vasco que do Corinthians. Peça por peça, peça por peça, a seleção do Brasil é melhor que a do Uruguai. Sim. E como disse o André. O Uruguai ficou pelo caminho, o Brasil já ficou antes. Peça por peça, melhor que a Colômbia? Sim. E a Colômbia está na final da Copa América. Então, assim, a soma, né, o conjunto é maior do que a soma. Sim. Né? E tem questões muito relativas à zona do rebaixamento. Por exemplo, o Vasco, importante que venceu. O Vasco venceu, foi a 20 pontos. Está agora na 10ª posição, não está confortável, mas ele tem um ânimo hoje, ele tem uma condição do ambiente, a hora que os caras se reapresentarem amanhã, você imagina como é que vai estar o ambiente do Vasco e quando o Corinthians se reapresentar. Como é que vai estar o ambiente do Corinthians, mesmo com um treinador novo. Então, é muito difícil recuperar um time, mesmo analisando, a gente fica, nesse momento, quando chega no fundo do poço, a questão técnica é óbvio que ela é importante, só que é mais do que isso. Porque você tem que consertar todo um ambiente, a cabeça dos caras. Principalmente. O emocional está arrebentado, porque eles não têm forças, e aí você volta para o jogo. O jogo, para mim, foi uma grande pelada. Sim, uma grande pelada. O Vasco foi melhor nessa pelada. Mas os dois, como futebol, como dois grandes clubes do futebol brasileiro, que é o Corinthians, que vai render 1 bilhão esse ano ou mais, e está gastando e gastando mal, gastando e gastando errado, e criando multas e dívidas, só ampliando a dívida, o Corinthians jogou uma enorme pelada. O Corinthians não consegue sair trabalhando do gol, levar a bola pelo meio de campo e ter um passe bem feito, uma circulação de bola com um mínimo de inteligência. Não, é tudo assim, já está queimando a bola no pé. Isso é natural de equipes que estão na zona do rebaixamento. Começa a queimar, solta a bola no Wesley, o Wesley já não ganha mais uma. Ele toma, quando é para passar, ele dribla, quando é para driblar, ele quer passar. Então, é um momento, já chegou na cabeça todo mundo dele. Tentando resolver. Entrou ali. na cabeça dele. O Vasco não tem isso, mas, pelo menos, ele conseguiu se livrar deste emocional que te tira as possibilidades de evoluir. O Corinthians está assim. Então, esse é o ponto positivo do Vasco, embora acho que tecnicamente a equipe tem que melhorar muito. É um jogo que precisa melhorar. Pegou um clube que está na zona do rebaixamento. Mas já melhorou desde a saída do Melhorou Álvaro muito. Pacheco, né? E tem... Já melhorou. E incrível. É competitivo. Incrível. Sim, principalmente. Você vai falar que o Pacheco é mau treinador? Sim, não deu certo. Não deu. E num curto período não deu certo. E a decisão do Pedrinho parecia esdrúxula. Só vai colocar o Vasco, mas ainda no buraco. Consertou o Vasco. Consertou em relação à situação anterior. Não quer dizer que agora o Vasco vai disputar a Libertadores da América. Ou seja, às vezes... O próximo passo é que é o delicado. Às vezes compensa trocar o técnico por 4 jogos. Mas o campeonato, isso está... Assim, a tese, que é verdadeira, tem estudo sobre isso, que as equipes que ficam trocando, elas podem ter um ganho e depois elas voltam para o mesmo lugar. Sim. Isso é o quê? É só olhar o que já aconteceu. Então, não é uma previsão, regressão à média, uma constatação. Mas, cara... Talvez os 4 jogos diferentes te salvem do rebaixamento. E aí você vai trocar. E o Corinthians, se o Ramon Dias entrar numa rota também de ficar 10 rodadas
e não sair do buraco, daqui a É pouco... que vai lembrar que o Álvaro Pacheco Manda foi o Ramon trazido Dias e não embora funcionou também. isso também. Então que eu não é acho que mais certeza. delicada do que a demissão do Álvaro Pacheco, embora em apenas 4 jogos, mais delicada ainda é a situação agora de definir se efetiva o Paiva ou se vai trazer um outro... Acho que é um momento Não, delicado. eu acho que isso já está definido. Vai trazer quem? Mas Isso já está definido. Então, Só por isso não, que eu tô tem falando que é só delicado. não tem ainda o anúncio. Você vai dar o suporte para o interino e vai falar, ó, é com você agora, estamos chegando aqui, coletiva, não. O Paiva agora é o nosso treinador. Mas sabe o que eu penso? Ou você vai ficar postergando, jogo a jogo, olhando o acho o mercado, seguinte, vendo alguma não é. possibilidade. Como o Vasco está conseguindo resultado, eu acho que o Pedrinho fala assim, vamos deixar do jeito que está. É mais ou menos isso. Deixa do jeito que está. Mas não é medo, é o seguinte, está funcionando do jeito que está anunciado. Por que que eu vou mudar Não carimba uma efetivação. o título dele? É claro É. que tem uma grana, né? Tem diferença de grana, né? Claro. Sim. Rafa? E, não, Mas também tem e isso se ele pra conseguir ele. alcançar as metas como técnico profissional, obviamente algum gatilho vai ter para ele poder ganhar uma condição profissional melhor para ele. Quando o Pedrinho chega na presidência do Vasco, e logo depois, quando consegue essa liminar na justiça, tirando da 777 o comando do futebol, ele se deparou com uma série de lacunas a serem preenchidas no Vasco, no futebol do Vasco. E a primeira delas, naquele momento em que ele assume, era a função de diretor executivo de futebol. O Vasco tinha o Pedro Martins, recém-chegado, e, enfim, algumas questões já importantes, torcida invadindo não, porque ela não entrou lá, quebrando a porta, abriu a porta para entrar, para conversar com os jogadores e algumas cenas bem constrangedoras. Tinha a questão do técnico, tinha a questão do elenco, tinha a questão dos salários em dia, tinha a questão estrutural, tinham várias questões. A partir do momento que o trabalho do Paiva foi surtindo efeito prático, foi trazendo resultado, a busca por um novo técnico foi descendo as colunas. Sabe aquele joguinho, né, que você vai mudando de posição, aquilo que é mais importante, ganhar mais relevância? Prioridade. Foi caindo. E tem muito do Felipe Maestro nisso também. Quando o Pedrinho contrata o Felipe para ser o coordenador técnico do Vasco, a primeira reação das pessoas foi, lá o Pedrinho fazendo do Vasco o seu balcão de ação entre amigos, né? E quando, na verdade, o que faltava ao Vasco, dentre outras coisas, era um pouco de Vasco. Porque essa história de você vender o futebol e ainda para uma empresa ou para um grupo que notadamente se mostrou incapaz, para não dizer outras coisas, né? Que aí depende da justiça comprovar, mas se mostrou incompetente para tocar o futebol do Vasco, ao fazer isso, você não dá ao clube a oportunidade de resgatar o que é do clube. E o Vasco tem um histórico de usar muito bem a base. O Vasco tem um histórico de formar profissionais. O Vasco tem um histórico, como destacou muito bem o Birner, dessa relação com o torcedor em São Januário. O Vasco tem isso. Então, o que o Pedrinho fez? A partir do momento que recuperou o comando do futebol, colocou o Vasco dentro do Vasco. E aí, a bola está entrando, as coisas estão entrando quando o Vasco ataca e não entrando quando o Vasco defende. Sim. E as coisas começaram a se encaixar. Então, essa função técnica, essa busca, ela não deixou de existir. Ela só foi lá para baixo da linha de prioridades. Galera, isso daí também eu concordo, né? A prioridade do Vasco agora não é mais técnico, agora a prioridade é fazer algum tipo de contratação nessa janela, né? O Vasco vai aproveitar as oportunidades. O Coutinho já fechou, o Coutinho já chega no Vasco, né? Para poder jogar já nessa próxima janela, né? Já vai estar inscrito no Vasco. É um jogador que ainda não é um jogador com idade avançada, é jovem, na minha opinião, ainda pela idade dele é um jovem ainda, né? Não tem como chamar ele de jogador velho ainda, né? Mas assim, na minha opinião, é um jogador que vai agregar muito e eu acredito que ele vai ajudar muito esse meio-campo do Vasco que precisa de um jogador, e o Rafael Paiva precisa ser efetivado aí como treinador o mais rápido possível, porque o Vasco nesse momento não pode arriscar trazer um novo treinador, pode chegar e sair mudando tudo. O cara não conhece o elenco, sair mudando o jogador, posicionamento. E hoje tem uma coisa que o Vasco não tem, é tempo para poder esperar um treinador dar certo. Porque aí perde 3 jogos, 4 jogos. Aí quando você vai ver, tá na zona de rebaixamento. Aí começa aquele desespero. O Álvaro Pacheco foi exatamente o que aconteceu. O cara chegou, o cara não conseguiu, não deu nem tempo nem de respirar. O cara chegou no Vasco, fez 4 jogos, menos de um mês, foi mandado embora. Por quê? O Vasco não queria dar o tempo e também o negócio não fluiu. Não fluiu. O cara chegou, não conhecia o Vasco. Não, pensou, ele na cabeça dele, né? Deve ter pensado que era mais fácil reverter essa situação do Vasco. Chegou, não conseguiu.
Não quer dizer também que o Álvaro Pacheco seja um técnico ruim, não é que ele seja um técnico ruim. É que ele chegou num momento muito ruim e um momento que é complicado. Se o cara não conheceu o elenco, não conheceu os jogadores, é muito difícil de reverter esse tipo de quadro. A gente tem um exemplo aí também, o Fluminense. Tá lá na zona de rebaixamento. Agora o Corinthians também. O Corinthians tá na zona de rebaixamento. Agora o Ramon Dias foi técnico do Vasco, agora é técnico do Corinthians. No próximo jogo já vai estar na beira do campo, já vai ter aquela pressão de vitória. Entendeu? E já o Vasco agora, o Vasco com essa vitória, o Vasco chega a 20 pontos e o Vasco joga contra o Atlético Goianiense nessa próxima rodada. E se vencer, o Vasco já vai ter uma projeção melhor. O Vasco já vai estar de olho mais nessa parte aí de oitavo colocado. E quem sabe aí mais para frente, dependendo do desempenho, o Vasco pode até figurar aí entre os 7 melhores do Campeonato Brasileiro. A gente só vai saber mesmo as vagas da próxima Libertadores assim que acabar as competições, né? Se tiver time brasileiro campeão e o campeão tiver entre os 4 colocados, né? Acredito que vai ter mais uma vaga, então com isso poderemos ter até G7, né? Ou até G8 do Campeonato Brasileiro. Então o Vasco tem que ficar de olho, tem que tentar fazer aí o melhor futebol. E o Rafael Paiva é o nome do Vasco, na minha opinião, a melhor contratação aí foi o Rafael Paiva, o técnico já trabalhou, já foi campeão na base do Palmeiras, né? O cara que sabe trabalhar muito bem a base, tanto que ele tá aproveitando a garotada tá entrando, tá fazendo gol, tá ajudando. O time já mudou a cara, né? Um futebol totalmente diferente daquele futebol do Ramon Dias e também do Álvaro Pacheco, né? Que teve tão pouco tempo também, né? Foram tão pouco, né? Foram 4 jogos só à frente do time do Vasco, mas assim, hoje você vê que o Vasco em campo é uma equipe totalmente diferente. Hoje não foi um jogo muito bom entre as duas equipes, né? O Vasco foi um pouco melhor que o Corinthians, mas não foi um jogo tão bom de se ver. Mas o Vasco conseguiu a vitória aí, vitória importantíssima, 2-0 em São Januário.